Olá a todas e todos, é uma alegria nos reencontrarmos mais um ano. Sou Hilda Mosqueiro e tenho a honra de lhes dar as boas-vindas ao 4º Congresso Internacional de Educação Inclusiva da Santiliana. Obrigada por estarem aqui e por compartilharem este compromisso. Após 3 edições que consolidaram este evento como uma referência internacional, nos reunimos novamente com um propósito muito claro: continuar construindo uma educação verdadeiramente aberta a todos. Este encontro nasceu para escutar, apoiar e fortalecer quem está no coração do sistema educacional, que são os professores, reconhecendo suas realidades, seus desafios cotidianos e sua enorme capacidade de transformar vidas. Queremos agradecer aos 19 países que nos acompanham, do México e do Caribe até o Cone Sul. Hoje somos todos uma única escola. Para a abertura oficial deste encontro, convido o CEO da Santiliana, Alberto Polanco. Boa tarde, Alberto. Muito obrigada por estar conosco. A palavra é sua. Muito obrigado, Hilda. Queridos professores, representantes de instituições educativas e apaixonados pelo ensino, bom dia. É um prazer dar as boas-vindas à 4ª edição do nosso Congresso Internacional de Educação Inclusiva. Hoje estamos reunidos por um compromisso com a educação, com a convicção de que cada estudante merece uma aprendizagem que respeite as diversidades e os potenciais. Consolidado como uma referência no setor, este espaço é muito mais do que um congresso. É um ponto de encontro para compartilhar experiências, inovações e soluções que transformam o ensino dia a dia. Neste ano, temos um lema que traduz nossa prioridade: cuidar do professor para promover a diversidade. Porque não pode haver salas de aula inclusivas sem docentes apoiados, reconhecidos e motivados. Cuidar do professor é, na verdade, cuidar da educação. A diversidade em sala de aula é uma realidade crescente e as famílias esperam, com razão, que a escola consiga responder às necessidades de cada aluno. Por isso, vamos refletir sobre como enfrentar esses desafios e fortalecer a colaboração entre as escolas e as famílias, uma parceria essencial para construir ambientes educacionais mais inclusivos e efetivos. Também queremos destacar que a educação inclusiva não é um ideal distante, ela já é uma realidade em muitos de nossos projetos. Graças a ferramentas de personalização da aprendizagem, podemos acompanhar cada estudante de maneira mais precisa e adaptada às suas necessidades. Além disso, vamos explorar como a tecnologia e a inteligência artificial podem ser aliadas, colaborando com os professores e aprimorando a experiência educativa. Este congresso é um convite para transformar a educação com base em uma perspectiva mais humana e inclusiva. Vamos compartilhar, aprender e avançar juntos. Obrigado por participarem desse caminho. Espero que estes dias nos inspirem a continuar promovendo salas de aula em que cada aluno tenha seu lugar e cada professor receba o apoio que merece. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 4ª edição do Congresso de Educação Inclusiva. Muito obrigado, Alberto. Também queremos agradecer aos nossos patrocinadores que tornam este congresso possível. Fundação Santiliana, Smart Tech, CIEC e Universidade Internacional de La Rioja. A UNIR, inclusive, convida vocês para participar no próximo dia 28 de abril do workshop Educar com Emoção para uma Inclusão Efetiva. Todas as informações estão disponíveis no nosso site educacioninclusiva.santiliana.com. E não se esqueçam, estamos lendo os comentários de vocês nas redes sociais. Queremos saber como estão vivendo este encontro. Este ano contamos mais uma vez com o apoio da Unesco, uma das organizações que mais promovem a educação no mundo e que hoje lidera iniciativas importantes na região no campo da inclusão. É uma honra contar com Esther Quish, do Escritório Regional da Unesco para a América Latina e o Caribe, que vai compartilhar conosco algumas palavras de boas-vindas. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer e uma honra participar desta 4ª edição do Congresso Internacional de Educação Inclusiva. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Santiliana e a Fundação Santiliana pela organização deste espaço que realmente se consolidou como um ponto de encontro de referência para toda a comunidade educativa.
Também quero agradecer especialmente a cada um e a cada uma de vocês, professores, gestores, equipes educacionais, pela presença, pelo compromisso diário e pelo trabalho que realizam todos os dias em sala de aula. Para a Unesco, está muito claro que não é possível garantir uma educação de qualidade e verdadeiramente inclusiva para todas as pessoas sem colocar os professores no centro da transformação educacional. Entendemos que essa transformação é uma responsabilidade compartilhada por todo o sistema educacional e pelas comunidades escolares. São vocês que tornam a inclusão uma realidade dentro da sala de aula. São vocês que, muitas vezes, em contextos complexos, diversos e exigentes, fazer com que cada estudante encontre seu lugar, sua voz e sua oportunidade de aprender. Mas essa tarefa não pode, nem deve, ser apenas de vocês. Ela exige o compromisso ativo das equipes gestoras e de toda a comunidade escolar, para criar as condições para que a inclusão seja, de fato, possível. Por isso, no ano passado tivemos a honra de organizar, em Santiago, no Chile, a primeira cúpula mundial sobre professores, levando esse tema ao mais alto nível da agenda política global. Lá os países concordaram em algo fundamental: construir sistemas educacionais mais inclusivos, equitativos e resilientes exige investir plenamente nos professores. O chamado Consenso de Santiago reafirma que não pode haver inclusão real sem professores bem formados, apoiados, reconhecidos e com condições de trabalho dignas. Também destaca a necessidade de fortalecer suas capacidades para responder à diversidade dos alunos, incluindo aqueles com deficiências e com diferentes trajetórias e necessidades de apoio à aprendizagem. Dialoga profundamente com essa visão da Unesco, porque nos lembra algo essencial. A inclusão não é um conceito abstrato, é uma prática cotidiana. Uma prática que se constrói dia a dia, com decisões pedagógicas concretas e com ferramentas adequadas, com equipes gestoras que orientam e apoiam o trabalho pedagógico, mas também, e sobretudo, com professores que contam com apoio, reconhecimento e bem-estar para atuar. Em um contexto em que as salas de aula são cada vez mais diversas e em que surgem novos desafios ligados ao desenvolvimento socioemocional, à saúde mental, à multiculturalidade e ao uso da tecnologia e da inteligência artificial, responder a essa diversidade é um desafio constante que exige apoio e formação contínua. Por isso, é fundamental que os sistemas educativos garantam as condições, o acompanhamento e os apoios necessários aos professores. Nesse cenário, o papel do professor é mais central do que nunca, mas também é essencial a capacidade das escolas, das equipes gestoras e dos governos locais de apoiar e tornar possível essa tarefa. Por isso, espaços como este são tão valiosos. Eles permitem refletir, compartilhar experiências, construir comunidade e, sobretudo, reafirmar que a inclusão é um caminho possível, desde que seja percorrido coletivamente. Gostaria de terminar reiterando nosso agradecimento à Santiliana pelo compromisso contínuo com essa agenda e a todos vocês pela participação. Desejo que este congresso proporcione trocas muito enriquecedoras, inspiradoras e, acima de tudo, úteis para a prática cotidiana. Que este encontro seja uma oportunidade para vocês se reconhecerem, aprenderem uns com os outros e continuarem avançando juntos rumo a uma educação verdadeiramente inclusiva. Muito obrigada. Muito obrigada, Esther, por nos acompanhar e por promover iniciativas que fortalecem o atendimento à diversidade em sala de aula. Para entrarmos no tema, vamos até Águas Calientes, no México, visitar o colégio Nueva Era Álamo e ver de perto como a inclusão é vivida no dia a dia na escola.
A educação inclusiva, mais do que uma decisão pedagógica, é uma decisão ética. Ao abrirmos nossas portas a todos os alunos, resgatamos o verdadeiro sentido da educação, que é formar pessoas e construir comunidade. Que cada aluno tenha um lugar no colégio significa que nós os respeitamos profundamente. Não queremos só que eles encaixem. Queremos ser um espaço onde eles se sintam seguros, possam ser quem são e desenvolver suas potencialidades. O Alejandro é, acima de tudo, um menino muito feliz. Ele é empático, se preocupa com a família, com os amigos e com os colegas. A Raquel é uma menina muito forte, muito corajosa e, ao mesmo tempo, meiga e muito sensível. Ela percebe tudo ao seu redor e se sensibiliza com qualquer coisa. O menino mais nobre que existe. E essa nobreza o leva a querer ajudar todo mundo. Incluir não é apenas abrir a porta da sala de aula, mas transformar nossa prática para que esse seja um espaço onde eles se sintam seguros, valorizados, aceitos e parte da comunidade. Partimos de uma filosofia de abertura, respeito, honestidade e, acima de tudo, de um compromisso muito grande. Ela passa muito tempo aqui na escola, então, para nós, é muito importante que esteja em um lugar onde se sinta feliz. Essa é a palavra. Quando ele entrou, quase não falava, não socializava muito. A mudança nesses anos foi da água para o vinho. Ele desenvolveu muita autonomia, aprendeu a trabalhar sozinho, aprendeu processos, a lidar com as rotinas da aula, e isso faz muito bem. É como eu. Conversávamos muito e temos muitas coisas parecidas. Acho que ele tem muita imaginação. Faz atividades e se comporta muito bem. Desde pequenos, eles aprendem que todos somos diferentes, que todos precisamos de apoio em algum momento. Assim, a inclusão é vivida como uma forma de convivência e não apenas como um discurso. Estou convencida de que o verdadeiro aprendizado como comunidade é melhorar a cada dia. Você pode me contar como o Ali é quando vocês fazem coisas juntas? Ele é muito querido, muito inteligente, incrível. Você pode me contar como é a Raquel na sala de aula? Ela é muito inteligente e faz tudo direitinho. Você pode me contar como o Tlacaelel é? Ele é criativo, ele tem muita imaginação. A gente com todos e se relaciona muito bem com todo mundo. Vozes diferentes, mas uma mensagem em comum, não é? A inclusão não é teoria, é o que acontece todos os dias em sala de aula. Reconhecer a diversidade é o caminho, mas cuidar de vocês, professores, que promovem a aprendizagem, é o motor que nos permite percorrê-lo. Sabemos que ensinar hoje é um desafio enorme, que as salas de aula são diversas, complexas e profundamente humanas. Por isso, não falamos de teorias distantes e sim do que vocês vivem todos os dias. Falamos dos professores, mas também das famílias, dos gestores das escolas, de toda a comunidade educacional. Hoje vamos nos concentrar no professor como protagonista do processo educativo e amanhã passaremos para a ação, com ferramentas concretas e estratégias possíveis, fortalecendo também o vínculo com as famílias. Porque a inclusão se constrói em rede, a questão não é exigir mais, é acompanhar melhor. Porque uma educação inclusiva não começa com metodologias nem com conceitos teóricos. Começa quando cuidamos de quem cuida, quando escutamos quem ensina e quando juntos não deixamos ninguém de fora. E para compreender como lidar com essa realidade, precisamos unir ciência e coração. Ninguém melhor do que o neurocientista Hernan Aldana, que vai nos falar sobre o bem-estar do professor como condição para a inclusão. Hernan é doutor em biologia, professor e um grande divulgador, apaixonado por ensinar como o nosso cérebro aprende e sente. Vamos então nos conectar com a Argentina, diretamente de Buenos Aires. Bom dia, Hernan! Como vai, Hilda? Aqui em Buenos Aires está um dia lindo e espero que o dia de cada um de vocês também esteja bonito e que aproveitemos este momento juntos.
Isso mesmo, Hernan. Vamos aproveitar. E para isso, o bem-estar também é fundamental. Então, quero começar com essa pergunta. Por que o bem-estar do professor é essencial para a inclusão em nossas salas de aula? Olha, vamos ver que não se trata apenas do bem-estar de o professor estar bem. Na verdade, o professor sempre foi o pilar mais importante na educação. Agora, obviamente, com salas de aulas mais complexas, isto ainda é mais evidente. Eu gosto de mencionar um trabalho maravilhoso por John Hyde, um pesquisador australiano incrível, e um de seus livros mais conhecidos é Visible Learning. Ele realizou um estudo buscando identificar o que tem maior impacto na aprendizagem. Ele pesquisou mais de 150 maneiras de ensinar e aprender, tentando descobrir qual era o melhor. Embora pareça difícil de acreditar, ele analisou dados de 240 milhões de estudantes de todos os níveis, em todos os tipos de sala de aula. E aí vem o mais surpreendente. Qual foi o fator com maior impacto na aprendizagem? Obviamente, vocês, professores. Um professor com atitude sempre foi o fator mais importante. E é claro, para ser um professor com atitude, é preciso estar bem, que é justamente sobre o que vamos falar aqui. Então, o professor com atitude é o elemento mais importante. A partir daí, a Hyde fez outra pergunta. Por que nem todos os professores têm atitude? Especialmente quando falamos de inclusão, sabemos que há professores que acreditam nisso e dão tudo de si, e outros que não se sentem capazes. Então ele pesquisou o que esses professores têm em comum. E aqui vem algo muito bonito. Os professores com atitude acreditam que são agentes de mudança. Guardem bem essas palavras, especialmente quando falamos de neurodiversidade. O professor com atitude, que ama o que faz, sabe que a sua atuação em sala de aula gera mudanças na regulação emocional dos alunos, na atenção, na capacidade de aprender. Ou seja, eles se veem como agentes de mudança. E há outro ponto, eles são apaixonados. A atitude é paixão. E a paixão aparece no corpo, na voz, nos gestos. E isso está ligado a algo que muitas vezes é invisível: saúde mental, saúde física, bem-estar. E o mais interessante é que a atitude é o fator central, e nela a paixão. Aqui aparece o mais interessante. A paixão não está apenas na preparação das aulas ou nas estratégias pedagógicas. Os professores com atitude acreditam que o que eles fizerem em sala de aula hoje pode impactar a vida dos alunos para sempre. Eu li certa vez que esses professores querem deixar uma marca nos alunos para toda a vida. Imaginem isso, acreditar que você pode transformar vidas dentro de uma turma neurodiversa. A partir daí, começamos a pensar: o que é necessário para ter essa atitude? Precisamos de energia, muita energia. Porque a sala de aula complexa e inclusiva exige muito do professor. Não podemos nos sentir sozinhos, porque quando toda a responsabilidade pela inclusão recai sobre o professor, ele é esmagado. Se não há recursos, se não há apoio, a atitude desaparece. A pessoa se esgota, adoece e entra em burnout. E aqui a ciência também é muito clara. Imaginem um professor hoje que sente que não consegue, que não tem capacidade, que não tem ferramentas, que o que ele faz não funciona, que não se sente apoiado pelos pais dos alunos, nem pela direção, pelos gestores, que não se sente reconhecido pela sociedade, sequer financeiramente.
Tudo isso começa a se refletir no corpo. Sente dores na cabeça, na coluna, falta de vontade de ir para a escola, dificuldade para acordar. Isso gera o que chamamos de emoção negativa. Quando a mente está dominada por emoções negativas, isso afeta diretamente o corpo, porque as emoções são energia, que influencia como interagimos com o mundo e os nossos pensamentos. Quando a energia é negativa, se você não está contente, não se sente amado, automaticamente o corpo se retrai. A interação diminui, a atenção cai, a criatividade diminui. Lembre que quando falamos de professores com atitude, estamos pensando especialmente na neurodiversidade da sala de aula. A característica mais importante de uma pessoa com atitude na vida é sua empatia, a capacidade de perceber de que cada aluno precisa. E isso só é possível com emoções positivas. As emoções negativas nos encolhem e nos adoecem. Inclusive, já se demonstrou que se ativam regiões do cérebro mais ligadas à luta, à fuga, ou seja, um modo de sobrevivência. Mas pense, se você não se sente reconhecido economicamente, não sente prazer no que faz, não se sente feliz, a motivação para lidar com a inclusão simplesmente desaparece. As emoções negativas prejudicam muito. Por outro lado, quando o professor se sente capaz, quando ele experimenta emoções positivas, o corpo se expande. Já vamos ver que essa capacidade está muito associada à formação e ao desenvolvimento profissional. Por isso é tão bom que você esteja aqui conosco. Você anda pela sala feliz, se sentindo capaz de reconhecer a diversidade que existe ali, ou pelo menos de tentar reconhecê-la. Porque vamos ver que você não pode fazer tudo. E a partir disso, você se torna curioso. Passa a utilizar mais o lobo frontal, a área do cérebro responsável por tomar decisões, por despertar a curiosidade e por perceber o que falta. Então, as emoções positivas são indispensáveis. Porque se continuarmos nos sentindo mal, não vamos ter aquilo que é mais importante na inclusão, a capacidade de perceber de que o outro precisa. Depois precisaremos de ferramentas. Mas quando há emoções positivas, a emoção aparece. Vocês já devem ter notado que a palavra emoção se parece muito com motivação. Elas têm a mesma origem, emotion. E o que é uma emoção? É uma energia que nos permite alcançar um objetivo. Neste caso, o objetivo é claro. Queremos que todos os alunos avancem, cada um no seu ritmo, que consigam regular suas emoções, que mantenham a atenção. Então precisamos estar motivados. Existem várias teorias sobre emoções. A que eu mais gosto, porque é simples, fala de dois tipos. A motivação intrínseca vem de dentro. É quando você faz algo porque gosta, porque se diverte, porque encontra propósito. Essa é a mais poderosa. É a que gera curiosidade e permite que você enfrente dias difíceis. A emoção extrínseca vem de fora. Recompensas, pressões da família, da escola, do sistema. As duas são importantes, mas a mais bonita é a motivação intrínseca. E de onde vem essa motivação interna? Há 3 elementos fundamentais. Anotem para não esquecer. O primeiro é autoeficácia, ou seja, sentir-se capaz, entrar na sala e acreditar que você pode resolver ou pelo menos tentar resolver o que aparece ali. Se você já entrar achando que não consegue, acabou. E muitos professores sentem isso. O que é compreensível, porque foram formados para ensinar conteúdos, não necessariamente para lidar com inclusão,
faltam ferramentas. Então é bastante lógico que às vezes você sinta que não consegue. A motivação vem justamente de se sentir capaz. Veremos que essa capacidade também surge quando você consegue resolver a ansiedade que aparece ao tentar compreender. Por isso, volto a insistir na importância da formação do professor. Valorizem o fato de estarem aqui, em vez de estarem assistindo a uma série. Porque é assim que vocês vão começar a resolver essa sensação. Então, o primeiro ponto é esse: sentir-se eficaz. A autoeficácia. Eu também sou professor e ensino em salas de aula com diversidade. O segundo elemento de que eu gosto muito, especialmente para o tipo de sala de aula que temos hoje, é a resiliência. Uma palavra bonita e em voga. Mas o que ela significa? Significa que você vai ter dias horríveis, em que se sentirá que nada do que fez funcionou. Mas esse estado de sair da sala abatido, esgotado, não pode virar permanente. Ou seja, você precisa ser capaz de se reerguer. Bom, isso não funcionou? Amanhã tento outra vez. Isso é resiliência. E precisamos ser resilientes, porque caso contrário, o sistema nos esmaga. Quando tudo recai sobre o professor, quando não há recursos, se você não for resiliente, estamos com problemas. Então temos autoeficiência e resiliência. Outro elemento bonito também é que às vezes me pergunto se todos os professores têm o propósito. Pensem em um instante. Propósito. Para que vocês estão na sala de aula? Por que escolheram essa profissão? Há professores que dizem: isso me garante uma estabilidade econômica. Aí estamos mal. Porque o propósito da docência é: eu quero ensinar, eu quero me sentir um agente de mudança. Quando você tem um propósito, mesmo em um dia ruim, isso sustenta você. Mesmo que de repente você não se sinta remunerado como gostaria ou valorizado pela sociedade como deveria, o propósito é o elemento mais forte de todos para a motivação intrínseca. Ficou claro? Já falamos da motivação intrínseca, autoeficácia, resiliência e propósito. Mas voltemos um pouco ao bem-estar. Eu fui pesquisar o que nos afeta do bem-estar. E eu gostei muito de duas palavras. Uma pessoa adoece, se esgota, se cansa quando as demandas superam os recursos. Aquilo que você sabe e que vai aprender neste congresso não são recursos. Eles também vêm do lugar onde você trabalha, do Estado. Por outro lado, há uma demanda. Demandas externas, das famílias, da sociedade. Quando a demanda supera os recursos, o bem-estar vai embora. Para haver bem-estar, para você estar bem, para se sentir capaz, resiliente, eficaz e com propósito, precisa ter mais recursos do que demandas. Com a inclusão, muitas vezes acontece o contrário. Ela exige, pressiona, mas a ideia é justamente que a demanda não supere os recursos. Por isso, insisto na importância de obter recursos. Seguindo com essa ideia de bem-estar, o bem-estar não é pedir uma licença quando você não aguenta mais, nem se esgotar, nem se estressar. Ele é multifatorial. Pesquisei quais são os muitos fatores que os afetam. O primeiro, e vocês vão concordar comigo, é o institucional. O social, onde você vai trabalhar, sua escola, seu país. O que mais se vê, e por isso nos sentimos incapazes e esgotados, é que não estamos recebendo recursos econômicos e nem profissionais suficientes. Por isso é tão importante que existam espaços como este. Esse é o primeiro ponto. Você precisa que os gestores da sua escola te apoiem, te acompanhem. Não só com recursos financeiros, mas também com profissionais que possam ajudar. Lembre-se, se o lugar onde você trabalha não te acompanha, se você não tem recursos e a demanda é alta, você pode ter todo o talento do mundo, toda a atitude, mas essa atitude morre. Você se cansa, diz chega,
e abandona tudo. Então, retomando, a dimensão institucional, o que está ao seu redor é fundamental. Aí estão, claro, as famílias. E que assunto delicado. Vocês vão ver que esse é um dos grandes temas deste congresso. Por quê? Porque muitas vezes nós, como professores, achamos que a família do aluno é o problema. Mas precisamos entender que na família está a solução. Sinto muito, não podemos deixá-la de fora. Nós ficamos com os alunos 1 ano. E depois, onde eles continuam? Então precisamos nos unir às famílias, encontrar formas de diálogo, mesmo quando estamos irritados. Mesmo quando os alunos parecem esquecer todos os avanços que fizemos quando voltam para casa. Mas não podemos trabalhar sem as famílias. Precisamos encontrar vias de diálogo que também nos formem e formem as famílias também, as chamadas escolas de pais. São algo que estão surgindo e é muito necessário. Então, a ideia é termos gestores que nos apoiem, profissionais que nos apoiem, famílias que nos apoiem. Eu fui gestor muitos anos e aprendi que todos os professores pedem reconhecimento. Não estou falando de reconhecimento material. Quando você dá tudo de si em sala de aula pela diversidade, quando se entrega completamente, é muito importante que um gestor chame você pelo nome, te reconheça. Se houver algum gestor assistindo, deixe esse recado. Nem todos fazem isso. É preciso chamar cada um e dizer: quero te agradecer pelo que você está fazendo pela inclusão da nossa escola. O reconhecimento de um gestor ou de uma família faz muito bem, é fundamental. Então, a primeira dimensão é institucional, a segunda é a saúde física. Essa dimensão é muito interessante, porque quanto mais atitude você tem, mais energia você coloca e mais você usa o corpo. Essa ideia de que o professor dá o corpo em sala de aula não é metáfora, é real. Ainda mais em uma sala diversa, em que você muda o tom de voz, amplia os gestos, se movimenta, se entrega completamente. Então essa ideia é literal. O corpo é fundamental. Muitas vezes, quando o corpo começa a sofrer, isso é silencioso. Por quê? Porque a adrenalina e a paixão encobrem, e quando o problema aparece, pode ser tarde. Por isso, nessa dimensão da saúde, é fundamental que o seu papel como professor não engula sua identidade pessoal. Eu vou explicar melhor. A sua identidade pessoal é quem você é fora da sala de aula também. Não apenas a sua paixão como professor, mas como amigo, como mulher, como homem, como parceiro, como pai, como mãe. Sua paixão pela docência não pode apagar a sua identidade pessoal. Quando você sai da escola, precisa saber disso. Chega, não leva a escola para casa. E aqui vai um conselho muito importante. Anote isso. Quando você trabalha mais do que seus alunos, há algo errado. O professor não pode ter mais trabalho do que o aluno. Nesse caso, você estará sacrificando a sua identidade, sua saúde. Sua identidade pessoal inclui seu corpo, suas relações com os amigos, o parceiro, os filhos. E a atividade física? Vocês já perceberam que a atividade física faz? Precisa haver espaço para isso. Estamos falando do corpo. Você já foi à academia por 1 hora? Como sai de lá? O corpo se expande, você se sente melhor, se acha mais bonito. A atividade física faz você gostar de si mesmo. Lembre-se, em sala de aula, o mais importante é regular as próprias emoções. Se não conseguimos regular nosso corpo, como vamos ajudar os alunos a regularem os deles? Então, por favor, tempo para você, atividade física, encontrar amigos. A ciência já demonstrou, para viver com saúde, precisamos disso. E, acima de tudo, não estar sozinho. Não estar sozinho não significa ter um parceiro amoroso. Significa ter vínculos, amigos, pessoas com quem compartilhar. Não pode ser que você esteja tão cansado do trabalho que não consiga sair para caminhar, entendem?
Então, por favor, encontre um espaço para você nesta dimensão. Eu falo por experiência própria. Eu sou apaixonado, levo o trabalho comigo. Isso não é bom. Quem te ama vai dizer, pare de trabalhar um pouco. Escute essas pessoas. Você precisa pensar em si mesmo, senão vai se esgotar e toda a sua paixão vai desaparecer. E nós precisamos muito de você. Então, essa é a segunda dimensão, a saúde. E a terceira, muito ligada a esse contexto, é a dimensão profissional. Capacitação. Quando você não entende o que está acontecendo em sala de aula, isso gera ansiedade. A ansiedade é uma emoção negativa. Você se retrai, se fecha, mas precisamos de empatia. Perceber do que o outro precisa. Independente das ferramentas disponíveis, quem ama o que faz, percebe o que falta. Com base nisso, prepara a aula pensando em cada aluno. Há um que precisa de apoio visual, outro de mais tempo, outro de desafios maiores. Para isso, devemos estar bem e, sobretudo, nos capacitarmos. Quanto mais nos capacitarmos, poderemos também atender as famílias, reagir adequadamente quando somos agredidos. Estar bien y sobre todo capacitarnos. Es lo profesional. Por eso es la última dimensión. Cuanto más nos capacitemos para atender a la familia, para saber contestar cuando te agreden, para saber regularte. Hay algo que es muy interesante y habla también de esta capacidad, es que uma coisa muito interessante que a ciência vem estudando é se alunos neurodivergentes devem estar em escolas especiais ou em salas comuns, com os alunos que chamamos de neurotípicos. O que se tem demonstrado? Que é melhor estarmos todos juntos. Por quê? Porque, como diz o grande pesquisador Bandura, aprendemos observando os outros. Não aprendemos apenas sozinhos, aprendemos vendo o outro. Muitos alunos com dificuldades emocionais, de atenção ou aprendizagem aprendem observando seus colegas e principalmente o professor. Por isso é fundamental se formar, para ter ferramentas e ser essa referência. Então eu espero que você tenha compreendido a minha mensagem, a importância de se cuidar. E lembre-se de que essa ideia da inclusão, da educação inclusiva, não se resolve, se acompanha. Você não precisa entrar na sala de aula tentando resolver tudo e mudar tudo, porque você não vai conseguir, nem é necessário. Nós também precisamos dessa neurodiversidade, precisamos acompanhá-la, melhorá-la, sem tentar resolvê-la, porque, caso contrário, isso se torna exaustivo. Por outro lado, preciso dizer como cientista, que neste momento, todos nós estamos aprendendo sobre inclusão. Isso porque a educação inclusiva é humanista, é algo lindo, mas ainda é imperfeita. Não temos todas as ferramentas. Nem mesmo todos os especialistas que você vai ouvir têm 100% de clareza. Estamos aprendendo, porque vivemos em um mundo dinâmico, em constante mudança, cercado de tecnologia, marcado por conflitos, por desumanização. Portanto, estamos em aprendizagem contínua. Então, um dia você pode errar. Não tem problema. Repito, essa educação ainda está em construção. Ainda há muito a aprender. Mas isso não importa, estamos avançando. E para ir terminando, eu quero relembrar o propósito. Porque, para mim, ele é um dos mais importantes. Para que você está aqui? No meu caso, eu sou apaixonado por ensinar. Eu tenho 61 anos, eu dou aulas há muito tempo. E sinto aquela ideia do RAD, de ser um agente de mudança. Eu formo médicos, por exemplo, e depois eles voltam já adultos e dizem: Herman, me lembro de você quando você me disse isso. Essa é a ideia, é o propósito. Para que você está aqui? Você está transformando, está dando possibilidades a todos. Isso é maravilhoso. Tem que ser algo muito forte, muito motivador. Para mim é. Espero que seja para você também. E para encerrar, eu deixo uma ideia que permeia este 4º Congresso Internacional. A educação inclusiva não começa com o estudante no centro. A educação inclusiva coloca você no centro.
Essa ideia é interessante, porque há muitos anos a educação começou a colocar o aluno no centro. Descobriu-se que foi um grande erro. O aluno não sabe o que precisa, não sabe os conteúdos. Quem sabe é você. A educação havia começado a girar e pôr no centro ao aluno. Se descobriu que foi um grande fracasso. O aluno não sabe o que necessita, não sabe os conteúdos. Então, repito, a educação inclusiva precisa colocar você no centro, precisa cuidar de quem cuida. Entendido? Sinta-se acompanhado por nós. Sinta que estamos aqui para ajudar você, para diminuir a ansiedade. Parabéns pelo lugar onde você está. Muito obrigada, Hernan, pela sua brilhante apresentação. Recebemos muitas perguntas que vão nessa direção. Como avançar em um processo de inclusão quando faltam recursos, quando faltam meios? Como os professores podem se sentir verdadeiramente acompanhados quando muitas vezes sentem que todo o peso e a responsabilidade da inclusão estão nas suas costas? Boa pergunta. O primeiro ponto é que, nestes congressos, não deveriam estar presentes apenas os professores. É fundamental contar também com os gestores e até com as famílias. Sei que podem estar aqui, então, de alguma forma, nossas palavras estão começando a chegar a cada um deles. Mas também há uma realidade. Todos os países estão percebendo que esse excesso de carga sobre os professores está adoecendo a categoria. Ou seja, é uma realidade profissional e econômica. Estamos ficando sem professores. Então, há também uma questão muito concreta. Se ficarmos sem professores, o que vamos fazer? A partir disso, começa a surgir essa necessidade de formação de busca por recursos, porque ela é real. Os professores já tentaram, já suportaram essa carga, mas não dão mais conta, então estão começando a pedir demissão, a buscar outros trabalhos. Vocês sabem muito bem, provavelmente até aqui já pensaram nisso. Então não há alternativa diante da gravidade do que está acontecendo. Cada sistema precisa começar a pensar seriamente na questão dos recursos para nos apoiar. Muito obrigada, Hernan, de verdade. Ficamos com reflexões muito importantes e com um desafio que, sem dúvida, precisará ser assumido por toda a comunidade educativa em cada um dos países que nos acompanham. Muito obrigada, Hernan, pelas ótimas reflexões. Por falar em recursos, queremos apresentar agora uma nova ferramenta que será muito útil para vocês, professores, para compreenderem melhor as emoções dos estudantes. A Santiliana tem uma nova proposta educativa para ajudar vocês a compreenderem melhor as necessidades dos seus alunos. O mundo dos nossos estudantes nunca foi tão conectado, mas por dentro, muitos se sentem mais sozinhos do que nunca. Eles crescem expostos, se comparando e buscando validação o tempo todo. A pandemia mudou a forma como aprendem, mas principalmente a maneira como se relacionam e como se enxergam. Hoje, isso aparece nas salas de aula como ansiedade, estresse e dificuldade de entender o que estão sentindo. Porque existe algo que determina como aprendemos, como convivemos e como crescemos: a vida emocional. Sabemos ensinar matemática, história, português, mas será que estamos ensinando nossas crianças e adolescentes a se conhecerem e a entenderem o que sentem? A plataforma Virtual Garden surge para responder a essa pergunta. Seu objetivo é apoiá-los para que entendam seu estado emocional, antecipar situações difíceis e oferecer acompanhamento. Como? Com duas ferramentas pensadas para ajudá-los no dia a dia. De um lado, a Agenda Garden, um diário emocional em que cada aluno aprende a reconhecer suas emoções. Do outro, a Maria, uma inteligência artificial que ajuda a transformar essas informações em caminhos de acompanhamento concretos, adaptados a cada situação individual. Porque educar não é só ensinar, é cultivar. E o que plantamos hoje floresce amanhã. A plataforma Garden já está aqui. Você está pronto para ir além? Temos certeza de que todos os professores que nos escutam de tantos lugares da América Latina estão dispostos a olhar além e a colocar toda a sua energia para avançar na compreensão das emoções dos alunos. Falamos do corpo e do cérebro com Hernan Aldana e acabamos de ver como a Santiliana
já conta com projetos socioemocionais apoiados em inteligência artificial, que já são uma realidade. Agora vamos falar daquilo que ninguém nos contou na faculdade, os detalhes da diversidade. Falaremos dos estudantes que nem sempre conseguem dizer com palavras o que estão vivendo, mas que expressam isso por meio do comportamento, do silêncio ou do cansaço. E de professores que, com a melhor das intenções, se perguntam: isso é TDAH ou é ansiedade? Estou sendo flexível ou estou me sobrecarregando? Como acompanho sem duplicar minha carga de trabalho? Onde estão os limites do razoável? Porque educar na diversidade nem sempre vem com um manual. Muitas vezes o que mais pesa não é a falta de compromisso, mas a falta de clareza. Hoje, a diversidade já não é uma exceção, é a regra em nossas salas de aula. O desafio não é saber tudo, mas aprender a olhar de outra maneira. Então, para trazer essa perspectiva, fomos até Zaragoza conversar com 3 especialistas em educação inclusiva. São eles: Coral Elizondo, especialista em educação inclusiva e desenho universal para a aprendizagem, professora de neuroeducação e assessora de redes educacionais na Espanha e na América Latina. Alberto Quiles, professor da Universidade de Zaragoza e especialista em altas capacidades. E Cláudia Maria Costa Dias, doutora em Ciências da Educação, especialista em psicopedagogia e em orientação educacional, professora da UNIR. Vamos ver. É realmente uma honra contar com 3 das vozes mais importantes no tema que viveram a inclusão em diferentes papéis. Muito obrigada, Coral. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada, Cláudia, por terem encontrado um espaço na agenda e estarem hoje aqui conosco. Obrigada a você. Bom, então vamos entrar no tema. Este bloco é justamente para falar dos detalhes daquilo que não nos contaram sobre inclusão durante a formação. Porque vemos que muitos professores, quando se deparam com a realidade da sala de aula, descobrem que nem sempre o que encontram corresponde ao que aprenderam na formação. Coral, o que está acontecendo? Acredito que o que de fato está acontecendo é que nas universidades existe uma especialização voltada para a formação de futuros professores que se dedica exclusivamente à questão da diversidade. Então, as demais especialidades podem formar professores que concluem o curso de pedagogia, ou a licenciatura, ou mestrado, sem terem recebido nenhuma formação para lidar com a diversidade. Isso é um problema, porque a diversidade está na aula de matemática, de inglês, em todas as aulas. Enquanto continuamos pensando que a diversidade diz respeito apenas a um perfil muito específico de alunos, isso será um problema. Mas eles, que são professores universitários, poderão explicar melhor. Exatamente, ou seja, o que vemos é que existe uma especialização com caráter mais terapêutico. Então, essa pedagogia terapêutica se aplica a crianças com dificuldades de aprendizagem, mas o que estamos percebendo, como você disse, é que o atendimento à diversidade está presente em todas as disciplinas. Como isso é vivido na formação? O que você, que trabalha com formação de futuros professores, tem observado? Do ponto de vista formativo, talvez o problema comece aí, nessa nuance exata da formação terapêutica. A diversidade, a inclusão, não parte do terapêutico. Na verdade, é uma atitude, um reconhecimento da verdadeira diversidade que existe da convivência de indivíduos diferentes em que, em algum momento da sua trajetória formativa, terão necessidades educativas. Nós diferenciamos as necessidades educativas especiais, mas a realidade é que todos teremos necessidades educativas em algum momento. Ainda há o que a Coral mencionava. Criamos especializações como inglês ou educação física, e para essas disciplinas entram especialistas. Fizemos o mesmo com essa parte da educação e da questão da diversidade. Criamos uma especialidade, quando, na verdade, não existe um momento específico em que a diversidade entra nos horários. A diversidade está presente em todo o tempo. A partir daí, isso já é um problema. Há ainda outros temas que temos a partir da universidade que me chamam muito a atenção, porque aí vem a segunda questão. Quem forma nessa especialidade ou nesse contexto? A diversidade depende muito das realidades em que se manifesta.
Muitos alunos dessa especialização, quando entram na sala de aula, eles percebem que a realidade não é o que nós lhe contamos. Eu tive alunos, nos últimos anos, que chegaram chorando, porque nunca tinham imaginado até que ponto pode ir esse atendimento à diversidade. E haviam reduzido tudo a uma parte teórica explicada em uma sala universitária. Acho que esse é outro ponto-chave para que precisamos levar em conta. Exatamente, você tocou em um ponto muito importante que é o contexto. Você vivenciou isso, Cláudia, e a partir daí já comentamos algumas vezes que é justamente a partir do contexto que devemos pegar as ferramentas pedagógicas e a didática para levá-los à sala de aula. Exatamente, Hilda. Meus colegas também recomendam isso. A diversidade não está apenas nos alunos. A diversidade, além do contexto, também está nos profissionais. Partimos da premissa de que todos somos diversos. É essa diversidade que nos une. Como profissionais, precisamos considerar tudo isso, especialmente no contexto da sala de aula. Além da sala de aula, envolve a formação docente, a preparação que esses profissionais recebem no contexto universitário e no contexto da vida. Não podemos esquecer que trazemos experiências quando chegamos à sala de aula. Precisamos compartilhá-las com todos os colegas desse ambiente, com outros professores, com a equipe de serviços e gestão da escola. Portanto, é muito importante que o contexto, a sala de aula como espaço, seja considerado no âmbito da formação para que ela seja realmente diversa. De fato, trata-se de poder aproveitar as diferentes ferramentas que temos e articulá-las com a pedagogia e com a didática. Coral, como especialista em DUA, que ferramentas você recomenda e como podemos organizar as salas de aula para atender à diversidade? Vou conectar um pouco tudo para ficar mais claro. Estávamos falando de contexto. Quando penso no desenho universal para a aprendizagem, sempre o entendo como um sistema de apoios. Nesse sentido, retomamos um pouco o que o Alberto disse. A diversidade está em todas as pessoas e o DUA vem justamente para nos apoiar nisso. Quanto ao contexto, gostaria de explicar o modelo socioecológico que nos diz que temos a pessoa, o menino, a menina, o estudante, e temos o contexto, que a Cláudia acabou de explicar. Na sala de aula, isso é quase uma ecologia. Temos ali o contexto. Se as demandas desse contexto são muito exigentes, talvez por isso aquele aluno chorava, né? Pode acontecer de um aluno, com suas competências, habilidades, pontos fortes e necessidades, entrar em desajuste entre o que o contexto exige e aquilo que ele é. É para lidar com esse desajuste que entra o DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem. Nós o entendemos como todas as propostas que podemos levar para a sala de aula a fim de tornar a informação mais acessível. O acesso pode estar no tamanho da letra, até a interação com os materiais, ou a possibilidade de oferecer opções para que os alunos escolham. Depois, esses ajustes passam para o que chamamos de anda-imagem, que podemos chamar também de estratégia de apoio pedagógico. Anda-imagem é preparar a tarefa em partes pequenas, é trabalhar em duplas, em equipe, de modo colaborativo ou cooperativo. Anda-imagem é ter um glossário, um roteiro, orientações que indiquem, por exemplo, como descrever algo. Também é multinivelar, oferecendo diferentes opções de expressão. O DUA vai além. Ele diz que se quisermos alcançar a personalização da aprendizagem, se realmente quisermos que nossos alunos sejam aprendizes, ou seja, que sejam autônomos,
que saibam conduzir o próprio aprendizado. Precisamos trabalhar as funções executivas. Todas aquelas estratégias que ajudam a planejar, a organizar o tempo e que precisam ser ensinadas. Então, o DUA é uma espécie de mochila em que, ao longo da escolarização, você vai colocando essas estratégias, habilidades e competências para evitar os desajustes de que falávamos no início. Parece uma solução muito interessante de implementar, mas na prática, os professores conseguem aplicar o desenho universal para a aprendizagem de maneira correta e simples na sala de aula? Essa discussão é comum. Mas é relativamente simples que os professores conheçam e identifiquem esses pilares do DUA que a Coral acabou de explicar. Por trás desses pilares, obviamente, deve existir estratégias, um conhecimento que realmente nos permita nivelar e personalizar a aprendizagem que queremos promover. Isso deve nos dar a possibilidade de criar trajetórias de aprendizagem. Portanto, implica numa mudança de olhar. O primeiro passo do professor tem que ser mudar o olhar, porque assim, provavelmente, muitas das dificuldades que ele acredita existir vão desaparecer. Estamos acostumados a verificar se algo está certo ou errado. Também estamos habituados a avaliar em relação ao que é padrão ou não. E com base nisso, se alguém está ou não aprendendo. Mas a aprendizagem é algo evolutivo e dinâmico. Não podemos medi-la de maneira tão rígida, nem em termos de preto ou branco. Precisamos observar mais o progresso, o aprofundamento. É nesse momento em que percebemos que o mais importante é avançar, crescer, aprender e não simplesmente avaliar. Talvez então nos demos conta que zelar pela diversidade não é tanto um problema, mas sim uma riqueza para toda a turma. Porque ela nos dá acesso a ferramentas e abordagens pedagógicas que em uma sala homogênea e padronizada, como durante muito tempo acreditamos que fosse, nunca teríamos considerado. Existem problemas de conhecimento e de atitude, mas se abordarmos isso de modo positivo, refletiremos e entenderemos que o professor tem informação suficiente para aplicar estratégias e mudar o olhar. Provavelmente, tudo se tornará muito mais simples. Você mencionou 2 pontos, o conhecimento e a atitude. Cláudia, quero te fazer uma pergunta justamente sobre isso. Você falou da importância desse conhecimento que temos como professores e da necessidade de trabalharmos primeiro em nós mesmos para podermos lidar com essa diversidade e com todos os desafios que a sala de aula nos apresenta. Como trabalhamos a questão da atitude primeiro como pessoas? Interessante, Hilda. Interessante quando Alberto fala dessa mudança de olhar. É fundamental que o professor reconheça seu valor. É muito importante que o profissional tenha as ferramentas necessárias para atuar, de modo eficaz. Mas além da formação, é essencial que esse profissional ele reconheça seu valor, sua ética, quem ele é, sua personalidade, sua identidade. Porque a partir do momento em que o profissional reconhece sua identidade, ele consegue atuar no contexto, em uma sala de aula em que reconhece seus alunos. Acho que a chave também está aí. Além das ferramentas práticas que temos da didática, o profissional precisa se reconhecer dentro e para o grupo de alunos. Porque se ele não se reconhece, sente medo. Vocês já viram um profissional com medo? Quando um profissional sente medo, incerteza, angústia, ele trava. Tenho muitos exemplos de estudantes e profissionais que travam ao entrar na sala de aula no primeiro dia. Cláudia, não sei o que fazer. É uma angústia que o profissional muitas vezes sente. Por quê?
Porque, na verdade, nossa profissão é algo com que toda a sociedade se preocupa. Todos estão atentos à formação, à escola, e quando o professor trava, ele não consegue mudar o olhar para aquilo que é mais simples e que está em suas mãos. As pessoas, seus alunos e o espaço da sala de aula. Além desse bloqueio inicial que os professores podem sentir, hoje também vivemos o burnout, essa sobrecarga que afeta os docentes. Eu queria acrescentar algo justamente com base no que você disse, porque isso me fez pensar na importância do bem-estar emocional do professor. Acho que é algo em que também precisamos investir. Cuidar de quem cuida. Cuidar desse bem-estar profissional do professor para que ele possa cuidar dos outros. Sim, porque muitas vezes tudo recai sobre o professor. É ele que precisa pensar no projeto pedagógico, na didática, no que vai fazer na sala de aula, em atender as famílias, ou seja, muita coisa. Temos muita responsabilidade. Os pais nos cobram o tempo todo. Nossos alunos estão ali para aprender. Então, o que fazer diante de tanta responsabilidade, com pessoas diferentes, diversas em sua essência? Também temos o currículo. Também temos o currículo, tudo que envolve ensinar, tudo que envolve nossa formação. Talvez seja justamente esse o valor do professor e o sentido de cuidar de si mesmo, para estar preparado para mudar, o olhar, apostar em novas metodologias, em ferramentas e colocá-las em prática. Acho que esse é o caminho. Não sei como meus colegas veem isso. Eu acho que existe também um certo ponto de crueldade na figura do professor, especialmente nessa questão do atendimento à diversidade. Muitas vezes, por causa do currículo que precisa ser cumprido, você se vê obrigado a tomar decisões com base no que considera mais ou menos vulnerável. Você é obrigado a estabelecer uma escala de prioridade, a distinguir rapidamente entre o que é urgente e o que é importante. E precisa fazer isso rápido, tudo sem deixar de cumprir o currículo, que foi elaborado muitas vezes para nos dizer o que devemos fazer. A janela positiva que se abre é que, dentro dessas exigências, há muitas coisas que não estão visíveis e que podemos fazer. Eu sempre proponho olhar o currículo como algo muito aberto, muito flexível, que apenas nos dá a direção mínima sobre onde a educação deve ir. Mas depois, o bom senso, a coordenação entre professores e a cooperação são o que realmente pode nos oferecer um leque de soluções. Soluções que, evidentemente, não estão nesse manual que chamamos de currículo. Esse é o verdadeiro valor que nós, professores, podemos colocar no dia a dia de atendimento à diversidade. Claro, porque é preciso garantir determinadas competências, determinadas habilidades com as quais os alunos devem sair. Quero falar sobre um tema que muitas vezes preocupa as famílias. Elas pensam que se houver uma criança com alguma deficiência ou dificuldade de aprendizagem na turma, o filho delas, neurotípico, pode ter seu processo atrasado. Como abordamos essa questão com as famílias, por exemplo? Na linha do que estamos dizendo, o primeiro passo é o bom senso. A sociedade já é diversa, mas temos a tendência de homogeneizar. Eu sempre falo do mito do aluno médio, da média, da tirania da média. Há mais de 200 anos, vivemos sob essa lógica de fazer médias na psicologia, como com a curva de Gauss para a direita, para a esquerda, e de criar classes homogêneas, hipotéticas, que não existem. Não é porque temos a mesma idade que somos todos iguais.
Então, vemos aquele professor de que falávamos no início. Não me prepararam para isso. Por outro lado, existem estratégias, como o DUA, os contextos, mas essa é a realidade. Quando um pai ou uma família diz, não coloque meu filho com esse menino ou com essa menina para ele não se atrasar, o primeiro passo é ter um novo olhar para a inclusão, óculos para enxergá-la. Porque a inclusão precisa ser construída com a participação dos professores, das famílias, de toda a sociedade. E devemos entender que essa variabilidade humana é o natural e que ela nos enriquece, como o Roberto disse. Conectando isso com o bem-estar, temos uma ética do cuidado. Quando falamos de ética na educação inclusiva, estamos dizendo que a educação inclusiva é um projeto compartilhado que torna todos nós corresponsáveis. Não apenas os professores de pedagogia terapêutica ou de educação especial, como mencionamos antes. É uma responsabilidade de toda a comunidade educativa, de toda a sociedade. É um projeto, o que significa que vamos avançando, que o próprio contexto vai nos levando a mudanças, que o currículo também vai provocando essas mudanças, mas precisa ser compartilhado. Essa é a ética. E por que do cuidado? Justamente pela questão do bem-estar. Voltamos ao bem-estar emocional dos nossos alunos, das famílias e da sociedade. Vivemos tempos muito conturbados, com muita tensão, no plano político, no escolar, em todos os níveis. Então, esse novo olhar, que é o mais difícil, pode começar pela mudança da linguagem. Você mudou a linguagem rapidamente, passou a falar de neurodiversidade, de neurodivergências. Sim, é verdade. Posso acrescentar algo? A Coral falou em compartilhar. Eu gosto muito dessa ideia de compartilharmos. No contexto dos cursos de formação universitária, gosto de comentar com os alunos que quando falamos da participação, da relação da família com a escola, que é algo muito importante, estamos falando de dois conceitos que às vezes se cruzam, outras não, porque a família pode participar, mas muitas vezes não consegue ou não se relaciona bem nem com os professores, nem com a comunidade educativa. Então, uma das ferramentas mais potentes é justamente contar com a participação, a colaboração, a relação com as famílias. Claro, Coral, perdão. É muito importante isso. Esses dois conceitos, no contexto da formação docente, precisam ser muito bem trabalhados para que os professores compreendam que a família está conosco. Está conosco, mas que também é preciso convidá-la. Ou seja, caminhar juntos. Acredito que além do espaço e do contexto, a família é uma das ferramentas mais importantes no processo educativo, especialmente quando falamos de diversidade e inclusão. Você fala das famílias e de toda a comunidade educativa porque somos muitos agentes educadores ao redor da criança em formação. E seria necessário haver mais pedagogia sobre isso, sobre a inclusão. Disse que mudamos a linguagem, mas existem muitos conceitos ultrapassados e equivocados. Precisamos avançar mais e é justamente por isso que estamos realizando este congresso, para envolver toda a comunidade educativa. Como conseguiremos isso? Eu acho ótimo que vocês estejam fazendo esse congresso e que possamos falar de todos esses temas que me apaixonam. Posso compartilhar algumas ideias e propostas que já coloquei em prática. Por exemplo, criar uma escola de famílias. Aproveitar que em todos os centros educativos existe a figura do orientador ou da orientadora.
que pode ser psicólogo, psicopedagogo, dependendo do país, para dinamizar essas escolas de famílias. É importante que as famílias também sejam formadas. Eu tenho 2 filhas. As crianças não vêm com manual de instruções. Cada uma pode ser completamente diferente da outra. Acho muito interessante a ideia de abrir as escolas, como a Cláudia disse, porque às vezes ficamos muito fechados e pensamos que vai ser problemático permitir que as famílias participem de atividades dentro da sala de aula com seus filhos. Mas elas podem vir contar, por exemplo, como é ser bombeiro ou bombeira, podem participar, dinamizar atividades. Quando eu estava na escola, havia atividades de narrar histórias. Tínhamos mães árabes que contavam histórias em francês, uma mãe brasileira que falava de suas tradições. Trabalhar essa riqueza intercultural é maravilhoso. E em níveis mais avançados de participação, há escolas que organizam assembleias com famílias e professores. Costumam ser comissões mistas, por exemplo, para fazer alterações no pátio escolar. Já fizemos isso, criamos comissões mistas, convidando também as crianças e perguntando: como é o pátio que você quer? Onde as crianças também projetavam o pátio e davam suas ideias. Isso é maravilhoso. Essas comissões mistas são ótimas. Do ponto de vista pedagógico, existe uma proposta muito potente que se abre às famílias, que são os grupos interativos. Vou explicar rapidamente os grupos interativos, caso alguém que esteja nos ouvindo não conheça. Imagine que dividimos uma turma de 24 alunos em 4 grupos de 6. Se houver mais estudantes, fazemos 5 ou 6 grupos, sempre com 6 alunos em cada um. Precisamos, então, de adultos voluntários da comunidade educativa, que podem ser avós, pais, mães. Não vale um irmão mais velho do 6º ano para ajudar na turma do 1º. Tem que ser adultos, um por grupo. Imagina a sala, o professor ou a professora, os alunos organizados em mesas, e em cada mesa, um adulto. As atividades sobre as mesas foram preparadas pelo professor. Por exemplo, em uma mesa temos problemas de matemática, em outra de geometria, em outra atividades de linguagem. Os voluntários não precisam explicar nada nem dar respostas. O que ele faz é promover a fala, favorecer as interações, o diálogo. Imagine que alguém diz: Alberto, leia o problema em voz alta. Eu sei que o Alberto lê melhor do que a Cláudia, mas não digo isso para a Cláudia. Depois, todos juntos pensam: como podemos resolver esse problema? É como uma espécie de lápis ao centro, mas com um adulto que vai orientando ou dizendo que o tempo está acabando. Essas atividades funcionam com rodízio. Primeiro, eles ficam, por exemplo, uns 10 minutos resolvendo problemas, depois passam para operações matemáticas, depois para a geometria. E no final da sessão, todos fizeram todas as atividades. E cada grupo teve um adulto promovendo diálogo para aprendizagem. Como professores convidados, por exemplo, mas são voluntários, eles não atuam como professores. É o professor quem resolve as dúvidas. Eles simplesmente incentivam a fala e a aprendizagem. É uma aprendizagem dialógica. Eles promovem essas interações dialógicas. Bem, tudo isso soa maravilhoso? Com certeza poderíamos continuar falando aqui sobre estratégias. Eu gostaria de acrescentar algumas. Claro, claro que sim. Conte, por favor. Pode compartilhar antes de passarmos para outros temas. Temos ainda 3 temas que não podem ficar de fora dessa conversa. Eu adoro coral, essa participação dos avós, da comunidade no contexto.
Mas gostaria de acrescentar 2 estratégias de que também gosto bastante. Por exemplo, promover feiras temáticas, empreendedorismo na escola, no centro educativo. Também gosto de levar a escola para circular pelo bairro, conhecer os comércios. E não posso deixar de mencionar as festas. As festas na escola são muito importantes porque também precisamos promover. Celebrar e talvez esse seja um pouco o trabalho cultural que fazemos no território. Valorizamos o território, damos valor à experiência do estudante, do profissional. Por quê? Porque não se trata apenas de trabalhar o contexto, mas de trabalhar o território como uma relação intercultural, um diálogo intercultural. Isso é muito importante na educação. Às vezes nos esquecemos de olhar para a cultura que temos perto, de valorizar nossa própria cultura. E falando um pouco da diversidade nesse contexto de interculturalidade e multiculturalidade, gostaria de convidar todos os professores a reconhecerem e valorizarem seu território. Era isso. Eu vou acrescentar apenas mais uma ideia. Falamos de muitas ações que precisam ser devidamente planejadas e que ocupam momentos específicos. Mas também se trata de como a participação chega todos os dias à escola. Existem muitas estratégias e projetos. Nós desenvolvemos bastante as chamadas entradas acolhedoras. Em vez de fixar um horário exato de entrada, ampliamos um pouco. Pode ser das 9 às 9h30 ou até às 10 horas. Com isso, conseguimos essa primeira meia hora ou hora de aprendizagem diária como uma entrada acolhedora com as famílias. Nesse tempo, você pode organizar diferentes ambientes e cantos de aprendizagem que começam a ser compartilhados. Isso está sempre aberto, é algo cotidiano. Então, diariamente, as famílias começam a entrar, as crianças, os professores, e as famílias passam a conviver nesse contexto de partilha totalmente educativo. Há escolas que vão além, organizam cenários de aprendizagem que mudam a cada período. Por exemplo, este é o cenário das próximas 8 semanas. Depois muda. Quem faz a mudança? Toda a comunidade, as crianças, os pais, os professores. Esse projeto inicial nos levou, inclusive, a transformar os pátios escolares, criando pátios inclusivos. Cada especialidade das famílias, como carpinteiros, pintores, contribuiu, formando o restante da comunidade. Assim, todos participam, pintando o chão para criar jogos tradicionais, construindo uma pérgola para gerar sombra. Trata-se, portanto, de desenvolver projetos educativos, inovadores ou não, que transformam a educação em algo mais compartilhado. É assim que a inclusão também passa a ser construída coletivamente. Que ótimo, Alberto! Alberto, nessas entradas acolhedoras tem café ou não? Dá para tomar um café com as famílias? Há jogos de tabuleiro. Ah, muito bem, estamos chegando lá. Bom, isso é justamente a mudança de olhar, não é? Ou seja, estamos promovendo uma mudança de olhar por meio da comunidade educativa, do papel de cada um desses agentes educadores. A escola é um projeto que pertence a todos, não apenas à gestão nem aos professores. Então, pergunto a vocês, como fazer isso sem perder o controle? E qual é o papel da direção para liderar essa inovação? Porque a verdadeira inovação é a inclusão. Claro, sim. Recentemente, trabalhei com o relatório Thales 2024, que fala justamente sobre liderança distribuída e o impacto que ela tem no bem-estar dos professores. Já não se trata apenas do papel dos gestores, mas em sintonia com o que a Cláudia e o Alberto disseram, do papel e do compromisso de toda a comunidade educativa. Para, de fato, construir escolas que garantam a inclusão, onde ninguém fique de fora. Por um lado, é importante destacar esse papel de uma liderança distribuída, de uma liderança pedagógica.
porque estamos falando de pedagogia e vemos que ela é um dos pilares fundamentais da educação. Por outro lado, precisamos entender que todos somos líderes. Quando um professor entra na sala de aula, está exercendo liderança sobre seu grupo de alunos. Quando uma família participa, você também exerce liderança naquele espaço. Claro, mas para conseguir implementar essas estratégias como uma proposta institucional, esse papel dos gestores precisa ser muito forte, muito presente. E eu diria que esse papel da direção, e aqui eu me afasto um pouco da ideia de liderança, eu vou para algo mais ligado à gestão. Precisa começar uma análise real da situação. Porque a partir daí é possível exercer um tipo de liderança mais transformacional, mais transacional, dependendo do momento em que está. Se você identifica que está em um ponto de transição, atua de uma forma. Se a situação já está como gostaríamos, então pode avançar para uma liderança totalmente compartilhada, em que você confia plenamente na equipe, podendo delegar e deixar fluir. Mas é muito importante saber em que ponto estamos, para dar passos concretos. Quando é preciso romper com a realidade existente, seja porque não funciona bem ou não se adapta ao novo contexto da escola. Então, é necessário transformar e convidar os outros a transformar. Estamos muito acostumados a ser obedientes e a seguir modelos muito diretivos. Só que, mais uma vez, tudo passa pela atitude. É a atitude do líder que vai influenciar a resposta dos outros. Há momentos em que é preciso convidar e não podemos ter medo de abrir espaços. Isso é o mais importante. Eu adoro essa palavra convidar, porque é justamente aí que está o segredo. Se não convidamos toda a comunidade educativa para participar da escola como uma instituição que faz parte do território, do contexto, nosso trabalho não se refletirá nem nos alunos, nem na comunidade. Alberto, eu adoro quando você fala em convidar. Eu adoraria ser convidada para participar das escolas onde moro, das escolas que meus filhos frequentam. É muito importante. Além disso, é fundamental entender que, como a Coral disse, a liderança não se faz sozinha. O diretor e a equipe de gestão precisam comunicar, convidar, falar de seus objetivos, de seus projetos e ouvir os projetos e os desejos. Como professores, devemos nos perguntar o que queremos dessa escola e para essa escola. Talvez seja preciso começar justamente por essa pergunta. Que tipo de escola queremos e como vamos construí-la juntos, sem deixar ninguém para trás? Exatamente, importante. Eu gostaria de continuar conversando com vocês. Temos muitos outros temas, mas o tempo está acabando. Quero destacar um ponto importante. De fato, todas essas estratégias soam muito bem. Vemos que podemos levá-las para a sala de aula e desenvolver diferentes atividades. Mas depois, como isso é avaliado? Conseguimos responder às provas padronizadas? Porque a instituição precisa responder a essas exigências. Como encontramos esse equilíbrio? Como conseguimos responder especialmente a essas avaliações? Vamos dar a palavra ao colega. Claro, depende se estamos falando de avaliação ou de atribuição de nota. Infelizmente, acho que quase todos nós temos mais facilidade para entender a vida de 1 a 10 do que por meio de uma explicação. Se eu descrever em detalhes a minha experiência em um restaurante, você pode ter dúvidas sobre o que eu quis dizer. Mas se eu disser que o restaurante é nota 10, você vai ligar para reservar. Mas a avaliação é muito mais complexa. Na verdade, atribuir uma nota reduz praticamente nada a algo que é uma oportunidade enorme, como a avaliação, que poderia ser uma metodologia de ensino em si mesma. Avaliar é coletar evidências para medir a profundidade, o desenvolvimento e a melhoria de uma pessoa. Avaliar é oferecer oportunidade de melhoria. Não é punir,
não é premiar, não é fazer alguém subir de nível. É realmente reunir evidências de que aquilo que se faz no dia a dia tem um impacto positivo na pessoa e que é observado e registrado. Para isso, não precisamos necessariamente das tradicionais provas padronizadas. Elas podem ser utilizadas, claro. Você pode aplicar provas escritas, mas há muito mais recursos. Não podemos pensar que a avaliação de uma pessoa ou de um sistema depende de uma segunda-feira às 9 da manhã durante apenas 1 hora. Até chegar esse momento aconteceram muitas coisas que nos dão muito mais informações e evidências em diferentes contextos. Gostaria de compartilhar algo. Se você observar todas as normativas educacionais em todos os países, falam de avaliação e de atribuição de notas, mas, sobretudo, falam de uma avaliação formativa e formadora. Ou seja, o aluno entra para aprender, para se autorregular. Mais uma vez aparece a pedagogia, como você pôde ver ao longo de toda essa conversa. No entanto, parece que o mais importante é dar uma nota, não é, Alberto e Cláudia? Então, estamos falando de autoavaliação. Então, estamos falando de autoavaliação, de metacognição. Vocês se lembram de quando eu falei antes das funções executivas? Elas entram aqui. Mas também existe outro tipo de avaliação que não aparece nas normativas, que não está contemplada em lugar nenhum, que é a avaliação inclusiva. Ela precisa ser uma avaliação justa para todos os alunos, mas existe a tirania da média, a tendência de nivelar tudo. Parece injusto, por exemplo, oferecer mais ajuda, mais anda a imagem, mais apoio a quem precisa em uma prova. Então surge a pergunta, onde está a equidade? Falamos muito de equidade, de dar mais a quem mais precisa, mas onde está essa equidade na avaliação? Esse é um ponto-chave, a avaliação. Claro, a avaliação, como meus colegas disseram, não é uma tarefa simples, é um processo muito complexo. A avaliação formativa precisa ser valorizada. No âmbito da diversidade, da inclusão, de incluir todos, precisamos oferecer oportunidades às pessoas. A oportunidade é algo de que muitas vezes nos esquecemos no processo avaliativo, quando nos limitamos a números. Nesse sentido, gostaria de reforçar uma ideia. Em alguns contextos, a sociedade nos reduz a números. Mas antes de sermos números, somos pessoas. Então, por que não considerar aquilo que cada pessoa tem e oferecer oportunidades a ela, independente de suas características? Portanto, a oportunidade também é fundamental no processo de avaliação. Exatamente. Eu realmente gostaria de continuar aqui nessa conversa, mas o tempo está acabando. Que pena. Quero agradecer muito a vocês, Coral, Alberto, Cláudia, por estarem aqui, por compartilharem essas reflexões, estratégias e informações que, com certeza, todos os professores, gestores e famílias que nos acompanham estão valorizando, assim como nós. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade, obrigada a vocês. Depois dessa conversa tão rica, encerramos este primeiro dia com mais conhecimentos. Aprendemos que nosso bem-estar não é um luxo, é uma condição para que a inclusão exista. Amanhã passaremos da reflexão à ação. Juntos, vamos descobrir ferramentas prontas para usar em sala de aula e falar sobre essa aliança fundamental entre escola e família na gestão da diversidade. Mais uma vez, muito obrigada aos 19 países que fizeram este espaço pulsar compartilhando reflexões e experiências. Nosso agradecimento também à Unesco, à Fundação Santiliana, à Unir, à Smarttech e ao CIEC por apoiarem este evento. Descansem e cuidem-se muito, porque cuidar do professor é cuidar de quem aprende.
Até amanhã!